Eu não me importo se alguém me julga, mas eu gosto de ir ao cinema sozinho. Meu horário de trabalho é bem flexível e eu muitas vezes não trabalho durante a semana. Então, em uma noite de quarta-feira tempestuosa, uma noite não muito convidativa para pensar em sair de casa e dirigir até um cinema, eu fiz exatamente isso. Eu sempre gosto de evitar multidões em qualquer coisa que eu faço. É assim que eu sou. Era 2017. Fui ver alguns filmes que provavelmente não estavam no topo da lista de filmes imperdíveis da maioria das pessoas, e eu era o único no cinema, do jeito que eu queria. Sentei-me bem no assento central de uma das fileiras mais altas e coloquei meus pés em cima do assento à minha frente. Cerca de 20 minutos no filme, eu diria, eu notei alguém algumas fileiras abaixo. Não percebi ninguém entrando. O cinema estava escuro porque a cena no filme estava no quarto. Ele não estava sentado em um assento como uma pessoa normal, embora tudo que eu vi até então foi a metade superior de sua cabeça olhando sobre um dos assentos em uma direção que definitivamente não era a tela. Ainda estava muito escuro para ser capaz de dizer se ele estava olhando diretamente para mim ou não. Mas quando a cena mudou para um fundo mais brilhante, todo o cinema ficou mais iluminado. Iluminado o suficiente para ver que ele estava olhando diretamente para mim. Mas seu rosto estava tão pálido e sem vida olhando, e seus cabelos bagunçados e duros, e eu não sabia nem dizer se era um homem ou uma mulher. Eu realmente não queria perguntar se havia algo errado. Fiquei muito assustado. A tela escureceu novamente e ao mesmo tempo a pessoa abaixou atrás da cadeira completamente, até que eu não pudesse vê-lo mais. Ele estava completamente escondido da minha visão. Não conseguia mais me concentrar no filme. Embora eu estivesse realmente muito desconfortável e realmente muito apavorado, eu não me levantei. Fiquei parado no meu lugar. Muitas cenas do filme se passaram e eu quase esqueci o que aconteceu. Quase. Quando eu estava me entretendo com o filme, a cabeça da pessoa apareceu atrás de um assento novamente, dessa vez muito mais perto. Apenas umas 3 fileiras de assentos longe de mim. Soltei um "ai que susto" e um grito alto, porque eu realmente assustei com aquela pessoa misteriosa. Agora eu conseguia ver mais detalhes ou características em seu rosto. Ele realmente parecia sem vida, seus olhos imóveis e vazios, mas ainda de alguma forma eu não podia dizer se ele estava olhando diretamente para mim ou não. Era um homem com um cabelo comprido e descuidado, muito sinistro. Levantei do meu assento e no caminho eu tinha que passar pela fila em que a pessoa estava para chegar à porta de saída. Quando passei pela fileira em que ele estava, olhei para baixo esperando ver o resto do corpo de uma pessoa sentada atrás do assento. Em vez disso, o que vi foi algo assustador. Havia um cara deitado no chão, segurando uma cabeça decepada, presa em uma vara. Eu não fiquei por perto para ver se era alguma piada de mau gosto ou se a cabeça era real ou não. Eu corri imediatamente para fora, pela saída de trás do edifício, direto para o estacionamento. Dirigi para casa com o coração acelerado e em pânico. Aquela cabeça parecia tão real. Eu podia jurar que vi até o sangue escorrer. Cheguei em casa e fiz algumas pesquisas sobre possíveis assassinatos recentes ou pessoas desaparecidas na área, e encontrei algo. Depois de navegar em uma lista de pessoas desaparecidas na área, encontrei a foto de um menino de 17 anos chamado Donald Watkins, que tinha desaparecido um mês antes, e baseado na foto que encontrei, seu rosto parecia muito com a cabeça que vi naquele cinema. Claro que pode ter sido meu cérebro tentando conectar quaisquer semelhanças, mas o cabelo, o nariz, os olhos pareciam muito. Pode realmente ser ele. No dia seguinte, liguei para o cinema e contei-lhes a história e sugeri que checassem suas câmeras e ver se apareceu algo estranho. Eu dei a eles meu número para entrar em contato comigo se eles precisassem, mas eu nunca fui contactado. Optei por não gastar mais meu tempo, pois fiquei com medo de estar denunciando algo para o próprio autor do crime, o dono do cinema. Desde então, nunca mais frequentei aquele cinema e espero nunca mais ver aquela cena novamente. Muito tempo atrás, eu morei com meu bom amigo Ben em uma silenciosa rua em Michigan. Uma rua notável por estar perto de Detroit. Não era a casa mais bonita ou a melhor área para se morar, mas o preço era imbatível para 2 jovens falidos como nós. Ben e eu nos lembramos dessa época em que tínhamos 9 anos de idade e brincávamos juntos. Nesta época que morávamos juntos, trabalhávamos no mesmo emprego e morar junto com ele parecia uma boa ideia. No nosso primeiro dia lá,
Nós rapidamente descobrimos a aparência assustadora da casa do outro lado da rua, com a grama e arbustos crescidos. As casas pareciam abandonadas, assim como muitas das casas ao redor da área. De fato, algo que não tínhamos percebido antes. Estava errado. Nossos vizinhos de um lado nos davam arrepios e a gente nem queria conhecê-los. O vizinho do outro lado era um cara mais velho, tipo hippie. Interessante de cara. O nome dele era Marv. Ele tinha longos cabelos grisalhos com uma longa barba grisalha. Ele parecia amigável, mas também muito estranho e meio fechado. Falamos com ele no nosso segundo dia depois do trabalho. Ele nos disse que o lugar tinha sido abandonado há muito tempo. Naquela noite, enquanto estávamos sentados na varanda de frente fumando, olhei para a casa do outro lado da rua e senti um formigamento no meu estômago e um arrepio. Levantei-me, joguei meu cigarro no chão e apaguei. Ben olhou para mim confuso. Apontei para a janela do outro lado da rua. Eu estava apontando para um rosto que eu via olhando para mim, através do andar de cima pela janela da casa. Claramente dava para ver que tinha alguém ali. Ben olhou para a janela imediatamente, mas a pessoa saiu antes que ele pudesse ver. Expliquei a Ben que eu nem sabia se era homem ou mulher, velho ou jovem. O vidro estava muito embaçado. Tudo que eu sabia era que eu vi os olhos e eles estavam olhando em nossa direção. Ben me disse que também estava assustado e acreditou em mim. Nós corremos para a casa de Marv para contar a ele o que eu havia visto, mas estranhamente ele não atendeu a porta. Mesmo que o tenhamos visto assistindo TV em sua pequena sala de estar bagunçada através da janela. O fato do cara não responder nos assustou ainda mais. Que merda que estava acontecendo? Ben saiu com uma katana que ele trouxe e sugeriu atravessar a rua com ele, invadir a casa para ver o que estava acontecendo. Sempre fomos aventureiros, ousados e encrenqueiros quando criança. Então esse era a nossa resposta natural à situação. Atravessamos a rua para o quintal, colocamos uma placa segurando a porta traseira e, apesar do medo, entramos na casa misteriosa. Nós dois tínhamos lanternas pesadas para iluminar basicamente qualquer cômodo que entrássemos. A casa estava muito empoeirada, mas surpreendentemente parecia permanecer intocada desde então, sem pichações ou sinais de vandalismo. O lugar era assustador. E nós imediatamente brincamos que deveríamos meter o pé de lá, mas resolvemos ficar. O primeiro andar era pateticamente pequeno, como uma cozinha, uma pequena sala de estar, um quarto e uma sala de jantar. O primeiro andar estava vazio, não encontramos nada, e nós dois concordamos em verificar o andar de cima. Fomos na ponta dos pés até a escada e subimos. Do nada, ouvimos um grito. "Cara, por que diabos estamos fazendo isso?" Eu disse baixinho. Então, nós dois cancelamos de medo quando ouvimos passos rápidos e, de repente, aparece alguém acima de nós. Era alguém pesado e parecia estar correndo para a escada. Eu quase tive um ataque do coração. Ben, com a katana, foi o primeiro a fugir, agarrando meu braço e me puxando com ele. Saímos por onde entramos e corremos de volta para casa. Foi quando vimos Marv, parado em sua janela, apenas nos observando. Nós não sabíamos o que fazer. Ele apenas olhou para nós. Paramos para recuperar o fôlego na frente de casa, entramos e decidimos não ligar para a polícia e sair da casa no próximo dia. Explicamos ao dono da casa que a localização era muito inconveniente para nós e precisávamos sair da casa. Nos afastamos daquela casa e não olhamos mais para trás. Um mês depois, descobrimos que Marv foi morto misteriosamente quando limpava a casa abandonada. Ficamos um bom tempo em choque com a notícia, pensando que poderia ter sido um de nós, ou até mesmo os dois.